boa tarde. Que alegria ter você aqui conosco no nosso Pod Vida, o podcast da revista Saúde e Vida. Aqui a gente fala de saúde, saúde animal, saúde do ser humano, saúde mental. O importante é viver bem, né? E é essa vida que a gente tem, a gente precisa valorizar, cuidando de fato do nosso bem mais precioso, que é a saúde. E hoje conosco mais uma vez ela, a doutora Larissa Goulart, ela que é veterinária, né, que trabalha junto com a Lina no Sense Vet, fazendo a diferença, cuidando aí de animais, né, exóticos e fazendo também muitos exames diferenciados, né? Na semana passada a gente até comentou a respeito da endoscopia de animal. Olha bem, né? Porque a gente, quando tem que fazer endoscopia, é porque tá com algum problema no estômago. E os animais, né? Eles também passam por esse procedimento. Primeiro, deixa eu dar boa tarde para ela. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Tudo bem, Glaucia? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Os animais também fazem endoscopia. E é algo até muito útil, porque é minimamente invasivo. Glaucia, então, ao contrário de uma cirurgia que precisa depois de tempo de cicatrização, que precisa de internação, a endoscopia pode minimizar tudo isso. Pois é. Agora, na gente, por exemplo, quando um médico passa pra gente uma endoscopia, é porque a gente às vezes está sentindo uma azia, né, uma dificuldade de digestão, aquela coisa toda. E no cachorro, como descobrir que o cachorro pode estar passando por isso? É para esse caso que é indicada a endoscopia nos cães, nos gatos? Conta aí, doutora. Glaucia, como o cachorro não fala, nem o gato, ou até outras espécies também fazem endoscopia, tá? A gente vai precisar contar com a avaliação dos sinais e dos sintomas. Então, o animal, que é a endoscopia, ela pode ser uma ótima opção para os animais que sofrem de vômito crônico, regurgitação, vômito com sangue, diarreia crônica, ou em caso de se notar no exame ultrassonográfico, um espessamento da parede do estômago ou do intestino delgado. E ela é muito assim, a endoscopia ela é muito conhecida na medicina veterinária, principalmente para remoção de corpos estranhos em animais. Aquelas coisinhas que os cães acabam engolindo, né? E por aí exatamente. E nem só, às vezes, o corpo estranho ele pode ser ingerido porque o animal tem alguma disfunção. Tem muitos cães e gatos que eles vão mordendo os objetos e vão destruindo e engolindo. Tem outros que engolem o objeto inteiro e tem outros que têm até aquela ingestão incidental, que é o caso de linha, que é o caso de pelo, que faz o tricobezoar, que é um corpo estranho que é formado, que é uma bola de pelo gigantesca dentro do estômago que faz mal. Tem até um caso interessante do meu professor de São Paulo, que ele, ao remover um corpo estranho, como que foi? O responsável viu o animal engolindo o corpo estranho. Então, isso aí já é uma indicação para endoscopia. O animal já pode entrar para endoscopia porque teve um responsável que viu engolir o corpo estranho. E aí, ao fazer endoscopia para retirar um corpo estranho, ele encontrou outro que era um brinquedo que tinha sumido no ano anterior. Vixe Maria! Então, provavelmente estava há mais de um ano naquele estômago. Misericórdia! Você falou da bolinha de pelo, né? Eu tenho gato, então eu tiro por ele. O meu, volta e meia, né, faz aí essa regurgitação da bolinha de pelo. Mas existem gatos que não conseguem expelir, doutora? Ou aí, no caso, teria que fazer uma cirurgia? Como é que funciona isso aí? O tricobezoar, ou a bola de pelo, é algo que pode acometer cães, gatos, qualquer outro animal que tenha muito pelo. E acontece em humanos também, tá? Que tem humanos que, por alguma disfunção, comem cabelo. É mesmo? E aí, como que acontece? O animal se lambe para fazer a higiene. Gatos e cães, a gente acha mais comum em gato, porque o gato acaba regurgitando em algum momento. Mas o ideal
é que os gatos, que os responsáveis por gatos, Gláucia, façam o uso periódico, tanto de ração, existem as rações para diminuir a bola de pelo, e existem também os adjuvantes, são suplementos adjuvantes para auxiliar ali na digestão do pelo e não fica formando a bola. Mas tem animal que tem mania de se lamber muito. Sim. Animal que coça lambendo as patas, coça lambendo, ou tem algum problema comportamental e se lambe muito. Se ele não consegue expelir, essa bola de pelo vira um problema ali, sim. Aí, no caso, foi feito a endoscopia. Na gente, né, seda a gente, pra gente poder não sentir, né, ver a coisa acontecendo e tal. E no caso dos animais, também passam por uma sedação, corre risco, porque a gente corre risco, né, doutora? Apesar de parecer uma coisa simples e tal, mas a gente tem que assinar lá um termo e tal, de responsabilidade, que corre risco. No caso dos animais, conta pra gente como é que funciona o procedimento. Gláucia, no caso, risco a gente corre o tempo inteiro, né, Gláucia? A gente tá aqui, a gente tá correndo risco. Verdade. O tempo inteiro. Tem os riscos, os animais eles precisam estar sob anestesia geral, tá? Porque a gente passa por uma sedação leve. Eles precisam de anestesia geral. Eles vão estar entubados, porque se eles voltarem, eles não vão ser colaborativos. Não adianta falar assim, espera aí, tá acabando, vou te dar mais um pouquinho. Não, eles vão voltar lutando pela vida deles. Então, eles têm que estar anestesiados, com anestesia geral, entubados. Tem anestesista dentro do centro cirúrgico com a gente. Isso é um procedimento feito dentro do centro cirúrgico, mas é o que você falou, ele é minimamente invasivo. Então, tem a vantagem que não precisa abrir, não precisa da cicatrização, mas tem os riscos inerentes à anestesia, tem risco de ruptura, porque isso tem alguns corpos estranhos, se tiverem há muito tempo, eles podem, quando você entra na endoscopia, você já vê lá que já tem rompimento, tá? Então, existem riscos, sim. Aí, no caso, para o cirurgião, é importante a endoscopia, porque ele já vai no lugar certo, não é isso, doutora? A endoscopia... Ele não mudou. Pode falar. A endoscopia ela é muito importante para apoio diagnóstico ou tirar corpo estranho e tudo. E se precisar... Mas é lógico que o endoscopista, ele tem que estar preparado. Todo médico veterinário que faça a mínima invasão, ele tem que dominar a técnica da cirurgia convencional. Porque caso seja necessário converter para uma cirurgia, ele tem que estar preparado. Tá. Então, a gente tem que entrar, tem que explicar os riscos ao responsável e tem que explicar que pode ser que tenha alguma intercorrência ou pode ser que a endoscopia não resolva e tenha que converter. Então, é um cirurgião que faz, é um cirurgião veterinário que faz, porque se precisar, ele tem que ter como converter em cirurgia aberta. Caramba! Tá vendo como é que os nossos animais estão chiques hoje, gente? Né? Passando aí por vários procedimentos que os humanos passam, né? Agora, essa do animal ficar 1 ano com objeto estranho dentro do corpo, que doideira, né? Doutora, eu soube que vocês fizeram essa semana, lá no Sensivete, um procedimento que me parece que é o primeiro aqui na região norte, noroeste. É um procedimento que foi feito numa gata. Notícia corre e a gente quer saber que procedimento. Tem um nome até diferente, né? Pet base, um negócio assim. Vamos entender com a doutora. Fala pra mim que cirurgia especial foi essa, doutora? Na semana passada, nós tivemos a primeira cirurgia de bypass ureteral em um animal de companhia das regiões norte e noroeste do estado do Rio. Foi de uma gatinha, paciente nossa, o ureter dela não estava funcionando. O ureter é como se fosse o caninho que conecta o rim, a vesícula urinária, a bexiga, que não estava funcionando corretamente. Depois da consulta com a nefrologista, ela indicou o bypass. Essa gatinha já vinha sendo acompanhada pela nossa equipe desde o início de janeiro.
E aí, todos os tratamentos convencionais não surtiram efeito. A nefrologista indicou o bypass e nós pudemos contar com o auxílio de uma amiga, minha colega de UENF, minha caloura, que veio de Campos para fazer essa cirurgia. Aí, durante a cirurgia, ela falou assim, olha que legal, nós estamos implantando o primeiro bypass urinário do Norte e Noroeste Fluminense. Porque como para fazer essa cirurgia, são poucos cirurgiões habilitados no Brasil, e ela é uma delas, ela falou assim, eu nunca fiz. As pessoas até me procuram, mas por quê? É uma cirurgia que tem um custo relativamente elevado, tem cuidados pós, o animal vai ter que passar por todo um cuidado para o resto da vida. Muitas pessoas desistem. Entendi. E aí, aqui em Itaperuna, no Sensivet, nós tivemos a sorte, a felicidade de encontrar responsáveis tão amorosos e cuidadosos o suficiente para abraçar a causa da gatinha. Falaram, não, e é uma gatinha que nem era deles, o Glaucio. É a gatinha de um vizinho. Olha. Esse vizinho estava doente, ele foi embora, a gatinha ficou. Eles acolheram essa gatinha. Aí, depois que eles acolheram em casa, eles castraram. Perceberam que essa gatinha vinha apresentando hematúria, ou seja, sangue na urina. Procuraram diversos veterinários até chegar no Sensivet e a gente conseguir solucionar o problema. Assim, só que assim, é uma gata que vai precisar ter cuidado pro resto da vida e eles sabem disso, e eles estão cientes. Mas também a gente conseguiu implantar uma solução que é algo de ponta aqui na nossa região. Parabéns, né? Viu, gente? Que coisa linda. Doutora, você falando em gata, né? Gato com problema urinário. Por que os gatinhos têm tanto problema urinário assim, hein? É porque eles não bebem muita água? Por quê? Tem alguma... É predisposto já de natureza isso? Conta pra gente. Os felinos, eles tendem a beber menos água do que o ideal. Se a gente parar para pensar, assim, biologicamente falando, um felino doméstico hoje, ele tem o DNA muito, muito, muito semelhante ao felino selvagem que deu origem a ele. Então, é praticamente um animal semi-selvagem que a gente colocou dentro de casa, porque ele é lindo, porque ele é adorável, a gente adora a companhia deles. E eles têm uma ingestão hídrica, então o beber água do gato é algo extremamente ineficiente. Existem filmes de câmeras colocadas na frente do pote de água de gato que mostram que ao lamber a água, ele lambe a água. Vai gota de água para tudo quanto é lado e entra algumas gotinhas na boca. Olha. Então ele faz um esforço enorme para ingerir um pouquinho de água. E aí vem daí a tendência dos gatos a terem mais problemas renais e urinários. E é por isso também que a gente sempre orienta os responsáveis por gatos a espalhar diversos potes de água pela casa, a investir em fontes de água. O meu adora a fonte dele. Trocar a água sempre, porque a água às vezes fica com pelo por cima. Sim. Hoje eu acordei e eu encontrei a gata dentro do box, do banheiro. Eu falei, meu Deus, a água da gata tá suja. E corri para limpar o pote e lavar a água da gata, que para mim estava tranquilo, mas não estava para ela. Então, quando eu a vi dentro do banheiro, assim, ela estava procurando água. Ela estava dentro do box do banheiro. Então, isso acontece, não é só na sua casa, não é só na casa de quem está ouvindo a gente. Acontece na casa de todo mundo e nós temos que estar atentos até de onde está o pote de água. Porque, às vezes, a gente costuma colocar o pote, Glaucio, encostadinho na parede. Só que aí, o gato não vai ver quem está em volta dele. Sim. E aí ele vai ficar numa posição de desvantagem. E lembra que eu falei que ele é muito semelhante ao felino selvagem? Sim. Que animal selvagem, ele não toma água onde ele não está vendo. Verdade. Então, a gente tem até que tomar cuidado de onde está esse pote de água. Tomar cuidado de quantos potes tem em relação ao número de gatos. E tomar cuidado também com a quantidade de bandejas com o substrato
para urina e fezes em relação ao número de gatos. Bandejas sempre em número superior ao número de gatos. Olha. E o ideal para cada 2 gatos machos, para cada um gato macho, 2 bandejas. Troquei. Você falando sobre isso é verdade. Olha, o meu Charlinho é interessante. Toda vez que ele vai beber água, que ele tá próximo à fonte, e eu chego, ele para de beber. Ele para e fica olhando, entendeu? Sim. Tipo, de rabo de olho, né? O que essa humana tá fazendo aqui, me impedindo o meu momento relax? Então, quer dizer, realmente isso aí que você falou faz sentido agora, observando o meu, né? Ele tem isso. Toda vez que ele vai beber água, eu fico assim, gente, esse gato tem vergonha de eu ver ele bebendo água, mas não é, o instinto selvagem dele. E às vezes, e muitos têm também, não urinam e não evacuam na nossa frente. Não, então, aí o Charlinho é de boa. Então, sem aí, educação nessa parte, né? E às vezes colocar o pote de uma forma que ele consiga dar a volta nesse pote e aí ficar de frente para quem está passando, tomando a água. E aí ele estaria de costas para a parede, mas de frente para quem está passando também é uma estratégia para induzi-lo a tomar mais água. Legal. Doutora, para encerrar, já que a gente está falando de gato, né? Eu gosto muito de falar de gato porque eu tenho meu chamego. E falando de gato, para adaptar um gato novo no ambiente, igual, por exemplo, eu tenho o Charlinho é dominador. Eu tenho vontade de colocar um novo gatinho com ele para intertê-lo, para ele ter uma companhia, porque às vezes a gente sai muito e tal, e ele fica muito sozinho, né? Então eu penso assim, de ter um brinquedinho para ele, que seria um outro gatinho. Como é que é feita essa adaptação? Não é legal? Conta aí pra gente um pouquinho. Eu tenho 2 palavras para você, não faça. Não faça. Ele vai odiar com todas as forças dele, porque o Charlinho, ele é um gato reativo, ele é um gato estressado. Então, o gato, ele não sente necessidade, ao contrário do cão. O cão gosta de companhia. O gato não. Ele não precisa. Olha. Ele não precisa. Existem, é lógico, gatos que se dão muito bem e tem gatos que não se dão. E introduzir um gato em casa é um processo. Então, o que eu sempre recomendo, o que eu sempre falo para os meus clientes, né? É assim, se programe. Se programe, faça com tempo, faça com boa vontade. Não chegue com um gato novo e coloque dentro de casa, que pode ter um resultado catastrófico. Eu tenho um paciente que outro dia, a responsável por ele, que ele tem uma mãe e uma avó. E a avó estava aí na padaria e escutou um miado. E ela achou uma gatinha linda, toda molhada, quase morrendo. Ela resgatou e levou para casa. Cuidou. No outro dia, de manhã, ela estava na clínica, ela e a filha com essa gatinha, para consulta. O que eu faço? E eu arregalei o olho e falei assim, o nome do meu paciente é Tom, tá? Eu falei assim, o Tom já viu isso? Aí elas falaram, não, ele não teve contato. Porque esse meu paciente, ele é também um animal todo cheio de particularidades, todo estressado. Elas têm muito, muito, muito cuidado com ele, para ele não se desestabilizar. Eu falei assim, uma outra gata não vai ser boa pro Tom. E a gente tirou várias fotos bem bonitas dela, e a gente postou e conseguiu achar um lar para essa gatinha. Então, assim, se você está disposto a ter mais de um gato, se programe. Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Combine com o seu médico veterinário, é isso que eu faço. Ô, Glaucia, às vezes, eu passo até vídeo para as pessoas assistirem de introdução. E tem casos que dá certo e tem casos que não dá certo. A minha madrinha adotou um gato, ela já tinha uma gata super... era uma gata que não gostava de carinho. E ela adotou um gato que ela falou assim, ele é o sonho de todas as pessoas. Ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é um amor. Mas quando ele via a gata dela, e nós achamos que a gata fosse partir para cima do gato porque ela era reativa. Foi o contrário. Ele partia para cima dela para bater. Olha. E aí a casa virou um apartheid. Era para cá o Theo, para cá a Belinha. E eles não podiam se encontrar,
tá? Então, e ficou sendo todo um trabalho mesmo. Aí começava do zero, começava todo o trabalho de adaptação do zero. Quando chegava no dia de se encontrar... Novamente porrada. Aí, até que eles desistiram e a casa ficou dividida. Então, assim, se prepare, se programe. E isso acontece, é muito mais comum do que nós gostaríamos na clínica veterinária, quando se trata de felinos. A questão de animais internados, passando mal, porque tem outro animal, ou na casa, ou nas redondezas, tipo em cima do muro, ou aquele animal errante, né? O gato que passeia na rua, que entra ali dentro da casa da pessoa ou no quintal, que coage o gato da casa. Só enquanto eu tô falando, eu já pensei em uns 3 pacientes. A ponto desse gato parar de urinar e parar de evacuar de medo. Nossa! Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de gato, fala de clínica de felinos. É um cuidado constante e você tem que avaliar se você quer, mesmo se você tem tempo, de fazer toda a introdução desses gatos e da convivência deles. Beleza. Doutora, mais uma vez quero te agradecer por dividir, né, essa sua experiência com a gente, né, dar essas orientações tão importantes, parabenizar o trabalho de vocês lá no Sensivete, porque realmente cuida de verdade dos nossos pets. E na próxima semana, não sei se vai ser você ou a doutora Alina, a gente tem visto muitas matérias, eu até pelo rádio, né, tem visto muitas matérias de envenenamento, né? Envenenamento de cães, de gatos. E se a gente notar, será que tem como? Será que não tem? O que eu posso fazer? Mas isso não é para agora, é para o nosso próximo Pode Vida, tá bom? Conto com você ou com a doutora, vai ser um prazer para mim, ambas. Tem que fazer um dia com mamãe e com filhinha aqui, vai ser ótimo. Vai bombar. Vai precisar de 1 hora de podcast, vai, as duas ficar falam só demais. por conta. Meu amor, que Deus te abençoe, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Rapidinho o intervalo e a gente volta já com saúde bucal, né? Nós sabemos que a nossa saúde começa pela boca, pois é. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, um bate-papo sobre saúde bucal para você. Aguarda. Em Itaperuna, beleza, estamos de volta aqui no nosso Pode Vida, Saúde Vida. E é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui a Juliana, que todo mundo conhece. A Ju está aqui sempre com a gente, falando sobre saúde bucal. E hoje ela trouxe uma convidada que trabalha na clínica com ela, que é a doutora Vitória Monteiro. Ela é odontopediatra. Olha só que bacana. Vamos tratar da saúde bucal dos nossos pequenos, né? Com toda certeza. Primeiro lugar, boa tarde. Conta um pouquinho, Vitória. Quem é a doutora Vitória? Você é daqui de Itaperuna? Sou de Itaperuna. Meu nome é Vitória. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria. Então, a minha área, ela pega dos bebês, as crianças, adolescentes e eu também atendo pacientes especiais. Que legal! É mais difícil atender criança, né, não? Ah, mas eu gosto. Eu tenho amor pela pediatria. Doutora, vamos lá. Por que é importante, né, a criança ser levada ao odontopediatra cedo? A partir de que idade?
conta pra gente qual é o caminho aí. Porque toda criança, né? A gente que é burro velho tem horror de dentista, assim. Horror no sentido de tem medo, né? Fica ali todo receioso. Eu fico imaginando criança, né? Quando eu era criança, na minha época, a gente ia visitar dentista já burra velha, né? Mas hoje em dia isso mudou. E a gente sabe que é importante essa mudança. E quanto mais cedo, melhor. Isso Conta aí. pra gente um pouquinho sobre isso. Não, com toda certeza. Quanto mais cedo nós iniciarmos o atendimento, melhor para essa criança. Por quê? O indicado hoje é que essa criança visite ao dentista quando nasceu o primeiro dente de leite. Em alguns casos, em alguns bebês, por exemplo, que apresentem alguma alteração em relação à freno-lingual, ou os pais que procurem algum tipo de orientação em relação à limpeza desses bebês, ou alguma alteração frequente na boca. Mas, geralmente, assim que erupcionar o primeiro dente, a gente recomenda a visita com o odontopediatra. E qual que é a função do odontopediatra nesse primeiro contato? É a prevenção. Porque, através dessa prevenção, essa criança vai chegar até a idade da maioridade, do adolescente, do adulto. Se ela percorrer todas essas orientações que foram passadas pelo dentista, com a ajuda dos pais, é claro, a chance dessa criança ter alguma alteração bucal, alguma lesão cariosa, alguma doença periodontal é muito pequena. Sim. Então, é muito importante essa consulta de prevenção para a gente conseguir prevenir as doenças bucais, essa criança ter uma qualidade de saúde bucal e também a confiança no dentista, que é muito importante. Sem dúvida. Para evitar qualquer tipo de trauma, qualquer medo futuro, né? Porque, às vezes, essa criança chega já com algum tratamento um pouco mais invasivo e vem todo aquele medo porque não teve essa prevenção previamente feita. Exatamente. Doutora, minha netinha, graças a Deus, resolveu o problema sem até a gente precisar procurar. Mas o pediatra já tinha até falado, olha, ela demorou, nasceu o primeiro dentinho dela com 1 aninho e 3 meses, olha só. Existe casos assim de até demorar mais, doutora, para nascer? Então, geralmente o nascimento do primeiro dente de leite acontece por volta dos 6 meses de idade dessa criança. Só que em alguns casos realmente demora um pouco mais, de 1 ano a 3 meses. O importante é o quê? Essa criança não erupcionou nenhum dente, não tem nenhum inchaço nessa gengiva, ela não apresenta as características como baba, ficar mordendo um pouquinho, tudo que indica que esse dente está em desenvolvimento, pronto para erupcionar. Então, o que é legal? A gente levar essa criança nessa consulta para realizar alguma radiografia, para constatar. Porque hoje em dia essas crianças têm apresentado muitos casos de agenesia. Que é o quê? O que é a agenesia? Quando não há a formação desse dente. Isso é muito comum hoje em dia. Então, é importante a gente ter esse contato com essa criança, observar por que não está nascendo, se tem alguma coisa impedindo o nascimento desses dentes ou se realmente está acontecendo tudo no tempo normal. Nossa, ainda bem que nasceu. Mas eu estava super preocupada. Então, no caso, tirando essa situação, que é uma coisa que tem que levar, né, cedinho, a partir de qual idade que você disse? 6 meses? Isso, 6 meses. Nasceu o primeiro dentinho, já buscar o Isso. atendimento. Qual é o principal diferencial no atendimento das crianças com o odontopediatra? Hoje em dia, o que eu vejo como maior diferencial é a forma como o odontopediatra tem aquela visão diferenciada. Por quê? O odontopediatra, ele enxerga a criança por completo. A gente tem o costume de pensar assim, mas dentista olha só dente, e não é verdade. Então, o odontopediatra, ele tem um olhar para a respiração, para o sono dessa criança, como é a alimentação, como que está essa criança na escola, como que é a rotina dessa criança para poder entender todo aquele contexto dessa família.
Então, o maior diferencial, com certeza, é a forma lúdica, é a gente buscar sempre entender essa criança, entender que as crianças, elas pensam, elas sentem, porque tem muito dentista que pensa que é criança, tem que sentar na cadeira, tem que deixar fazer, não importa. Mas não é assim. Então, a gente tem que acolher essa criança para que ela esteja em um ambiente seguro, se sinta acolhida e confie para que a gente possa fazer o trabalho da melhor forma possível. Eu imagino que deve ser muito difícil. Como é que é esse manejo seu com essa criança ali? Porque, né, criança geralmente ela não consegue, né, Ju? Ficar parada. Com certeza. É muita técnica. Ficar parada, de boquinha aberta, principalmente um estranho, porque, né, a primeira vez ali uma pessoa estranha mexer na boquinha dela. Tem que levantar bichinho, tem que... Como é que é, doutora? Olha, hoje em dia eu trabalho muito com alguns acessórios no consultório. Eu gosto de colocar algumas luzes, o desenho previamente perguntado para os pais, ou alguma música que essa criança gosta. Eu gosto sempre de me inserir no contexto dela, para entender um pouco o mundo. E aí, o que eu faço muito durante os atendimentos? Eu busco sempre mostrar para essa criança o que vai ser feito. E eu acho muito legal quando os pais procuram, antes mesmo de ter algum tipo de tratamento, para a gente poder fazer a consulta de prevenção, a profilaxia, que é a limpeza desses dentes, e as orientações. Porque nessa consulta eu consigo entender melhor essa criança, entender todo o contexto. E aí a gente vai conversando, a gente brinca, essa criança, ela recebe o reforço positivo nessa consulta. Então, é uma forma... Você ensina a escovar o dentinho. E é Com incrível certeza. como, de fato, elas entendem. Igual a Vitória comentou. Eu tenho um filho vai fazer 7 anos, né? Quando eu levei ele a primeira vez no odontopediatra, que foi explicado, né, pra ele tudo que seria feito, foi de uma forma tão tranquila que eu não esperava que fosse daquela forma. Então, assim, de fato, faz toda a diferença, né? Todo esse manejo, essas explicações, esses reforços. E a criança, realmente, ela entende tudo que vai ser feito ali. E ela acaba se sentindo acolhida, né? Como a Vitória disse. E deixa fazer, né? Deixa fazer o procedimento de uma forma mais tranquila. E isso tranquiliza muito o coração de quem, gente? Das mamães, né? Porque a gente vai sofrendo mais do que a criança. Como a Quem gente é mãe sofre, aí entende. gente, como A mãe gente sofre. Uma coisa que é interessante a gente falar, porque quando meu filho era pequenininho, Luan, eu levei no dentista, ele tava sentindo, tava até um pouquinho inchadinho, sabe, doutora? Ele devia ter uns 5 anos, 4 anos. Aí o dentista, na época, disse pra mim, olha, a gente precisa fazer um canal nesse dente. E eu cá com meus botões, falei, gente, pagar um canal... Se o dente vai cair... criança, o dente vai cair, Jesus. Pra que eu vou fazer isso? Com certeza. É importante fazer. Com certeza é importante. A função dos dentes de leite é manter o espaço para o dente permanente, para que essa criança consiga, no futuro, encaixar todo mundo, né? Então, hoje em dia, a gente vê muitas crianças com alguns apinhamentos, tendo que usar aparelho por vários anos, sendo que se lá atrás tivesse sido conversado, explicado para os pais a importância de manter esses dentes, isso talvez não estaria acontecendo. Entendi. Então, o dente de leite, ele é importante para estética, para fala, porque às vezes a gente pensa assim, criança não liga, mas eles ligam. E eles se importam muito com a parte estética, por conta de escola, os bullying, amigos. né? Exatamente. Bullying, então, é muito importante a gente manter a saúde desses dentes, até porque essa infecção causada no dente de leite, como o dente permanente está embaixo dele... Pode pegar. Exatamente. Pro permanente. E tem crianças que essa infecção ela vai crescendo e acabam perdendo o dente de leite e o dente permanente. Nossa, muito sério. Muito sério. Um problema vai acarretando o outro, né? Isso. Infelizmente, né? Não dá pra parar num só. Não dá. Eu Eu falo que é efeito dominó, né? Efeito dominó. Doutora, e aí a gente vê aí a importância, né? E o estímulo dos pais. Com certeza. Né? Conta um pouquinho. É diferente você pegar uma criança que não tem esse estímulo da criança que tem. Isso aí. Os pais, a importância dos pais, tanto na escovação quanto a alimentação da criança, é assim, crucial para o desenvolvimento desse tratamento. Por quê? Durante a consulta, eu como dentista, odontopediatra, eu oriento os pais, pego na mão da criança, mostro para os pais, eu utilizo o evidenciador de placa, onde mostra exatamente o que está faltando para melhorar essa higienização, como auxiliar, né, na questão da criança desenvolver
habilidade mesmo, né? Para passar o fio dental, a escova de dente. Muitos pais, às vezes, acham que as crianças têm que ser independentes e escovarem sozinhas. Mas até elas conseguirem fazer os movimentos de forma fina, são eles que devem fazer. Então, os pais devem escovar, estarem atentos, porque às vezes a criança fala assim, mas eu escovei, aí quando você vai ver, realmente não escovou, ou gosta muito do açúcar e acaba não fazendo a higienização de forma correta. Então, é assim, de extrema importância, tanto na alimentação quanto na higiene. No caso, a gente pode notar, pelo que você está falando aí, né, que vários problemas maiores poderiam ser evitados se essa criança tem um acompanhamento com um odontopediatra desde pequenininho, né? Isso. Quais seriam eles? Então, a gente está acostumado a pensar que dentista trata de cárie e problema gengival, mas tem muitos outros. Então, por exemplo, essa criança sendo acompanhada, a gente consegue evitar a lesão cariosa, a doença periodontal no futuro, que ela vai sendo desenvolvida lá na infância, e também problemas na oclusão, bruxismo, que é muito frequente nas crianças, por conta também do uso de telas, às vezes algum estresse. E assim, problemas na fala, posicionamento lingual, respiração. Então, são muitas coisas que são observadas pelo odontopediatra durante uma consulta. Interessante você ter falado aí, né? Você que lida, né, muito com o consultório, recebendo essas crianças pequenas. Você disse uma coisa muito importante. Crianças desenvolvendo bruxismo pelo uso de tela. Infelizmente, doutora, cada vez mais cedo essas crianças estão tendo contato com tela e desenvolvendo problemas seríssimos, inclusive o bruxismo. Exatamente. Por conta da ansiedade. Exatamente. Um pouquinho mais cedo, eu estava vendo até um médico explicando sobre o TDAH por conta do uso de telas, porque a gente não consegue se concentrar, é muita informação para o cérebro. Então, você imagina uma criança pequena, de 1 ano, 2 anos, assistindo os desenhos, que hoje em dia tendem a ser animações com cores muito vibrantes, Sim. muita agitação, e perto do horário de dormir, por exemplo. E aí essa criança ela não consegue se desconectar, então o cérebro continua mandando estímulo e aí devido a esse estresse, essa ansiedade, começa a fazer o apertamento, que pode causar o desgaste dentário. Então, são várias as crianças que eu atendo que apresentam desgaste por conta do bruxismo. Às vezes tem um estresse um pouco mais acentuado também por conta do uso de telas, que são crianças que ficam o dia todo, vão para a escola, usam o telefone, ficam em casa com a televisão e aí não conseguem desligar o cérebro mesmo. Essa coisa é impressionante, né? Como as telas atraem as crianças, Sim. né? A minha netinha pequenininha, 1 ano e meio, ela já tava... Eu chegava... Eu cortei, lógico, né? Porque eu vi que tava... Mas chegava na casa do meu filho, ela apanhava a minha bolsa e vinha comigo para me entregar a bolsa para eu pegar o celular para ela ver vídeo. E vídeo que a gente acha assim, é coisa de bichinho cantando e tal, mas são coisas que estimulam. E eu vejo que ela ficava agitada, ela chegava, né, fazia nervosinho quando via. São coisas que parecem uma coisa assim inocente, mas que trazem um prejuízo gigantesco, gente. Quer que seu filho tenha um desenvolvimento bacana, não dê tela para ele, né? E no dentista, pode ser divertido? Com toda certeza pode e deve ser divertido. Até porque a gente tem que introduzir essa criança para que ela entenda que estar ali é legal. Então, eu atendo algumas crianças. Uma chegou esses dias no consultório falando assim, mãe, eu tô muito brava que você me trouxe aqui, eu não tô acreditando, eu não queria vir no dentista. Nisso que ela chegou, a sala estava com a luz apagada, cheia de brilhinhos, que eu tô levando uma luz agora, e com o desenho que ela gostava, com as pelúcias em cima. Aí eu olhei pra ela, ela me viu com a roupa toda colorida e eu falei assim, mas o dentista que você foi era assim? Aí ela, não. Aí no final ela virou pra gente e falou assim, mãe, agora eu só quero vir aqui, tá bom? Não quero ir em outro. Então a gente vai conquistando muito essa criança através desses estímulos, né? Tanto os desenhos, quanto a criança ela percebe que ela tá sendo entendida e ouvida. Então ela se sente confiante com você e segura. Isso é muito importante. A cadeirinha do dentista, do odontopediatra é diferente? Não, né?
Então, um pouquinho menor. Algumas, a gente pode usar algumas adaptações, né? Quando a criança é pequenininha, mas geralmente a gente vai, coloca alguns balões, coloca uns travesseiros diferentes, entendeu? Por que as mamães que estão nos assistindo devem escolher você para levar seu filhinho? Uma coisa que eu prezo muito no meu atendimento é buscar sempre uma experiência, tanto para a criança quanto para os pais. Para a gente criar um vínculo, dentista para o resto da vida. É verdade. E querendo ou não, eu vou acompanhar essa criança na fase de bebê, criança, pré-adolescente, adolescente e até um jovem adulto, porque quando a gente faz esse acompanhamento, a gente consegue ficar com esse paciente para o resto da vida. Verdade. Então, eu busco sempre um atendimento humanizado, individualizado, que a gente consiga acolher tanto os pais quanto a criança. Por quê? E a gente observa isso tanto antes da consulta, durante a consulta e o pós. A gente não solta a mão dessa família depois, né? Eu quero sempre buscar entender se eles conseguiram seguir as orientações, se tá tudo certo, se houve melhora depois da consulta. Então, eu acho muito importante esse vínculo do dentista, do odontopediatra com essa família. Pra gente construir uma relação, porque ela vai durar por muito tempo. Com certeza, porque é aquilo, né? Ninguém quer ficar banguelo, né? De jeito nenhum. Então vai ser pra vida inteira mesmo, né? Vitória, amei você. Obrigada pela sua participação aqui. A doutora Vitória atende junto com você lá, Ju? Sim, atende lá no consultório, né? Lá no Instituto José Fernandes Vilas, lá no Lions. Então, quem quiser levar aí seus filhos na doutora Vitória, já estamos com a agenda aberta. Ai, que bom. Sucesso pra você. Muito obrigada. Vou falar com a minha netinha, com a minha nora, pra quando for levar, já tá na hora de levar. Com certeza. Já nasceu os dentinhos, já tá passando da hora pra levar lá pra você dar uma olhadinha, Vitória. Com certeza. Foi um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco com vocês sobre a odontopediatria, que é a minha maior paixão. Não é porque é minha área, não, mas é a melhor área. Outro dia ela me falou que não quer atender adulto, você acredita? Ela não gosta, Juliana. Atendo, assim, a paixão dela, literalmente, são as com crianças, certeza. A odontopediatria é minha escolha e foi minha escolha desde o início da faculdade. Que bom. Que lindo. Que Deus te abençoe. Amém. Sucesso, viu? Nós vamos para o intervalinho e voltamos já com o doutor Michel. Tem a doutora Paula ainda. Muita coisa boa. Saúde feminina e a saúde do coração. Já. Olá, boa tarde, ótimo sábado para você. Que bom ter você aqui em mais um episódio do nosso Pod Vida, o podcast da revista Saúde e Vida. É com muita alegria que a gente sempre está junto aqui todos os sábados, levando para você informação com quem entende, né, gente? Porque, olha, tem tanta coisa hoje, tanta informação para tudo quanto é lado, não é verdade? Doutor Google, inteligência artificial, também você pergunta, ela responde, mas nada melhor e mais correto do que o profissional da saúde para poder estar informando, tirando as suas dúvidas, né? E hoje, mais uma vez conosco, ela, para falar da saúde da mulher, doutora Paula Ávila Moraes. Seja bem-vinda, doutora. Boa mais tarde. Uma vez. Boa mais um tarde. Sábado aqui com vocês. Prazer, viu, ter a senhora aqui. É muito bom falar de mulher. É muito bom falar da saúde da mulher. Semana passada nós tivemos aí a sua participação falando a respeito das cirurgias, né? Íntimas, olha, cada procedimento maravilhoso. E hoje o assunto é sobre métodos contraceptivos, né, doutora? Sim. Hoje em dia o mercado tá aí, né, com muitas opções. Hoje em dia só engravida se a pessoa quiser.
Agora, né, assim... Métodos falham, né? Eu Falha, brinco que doutora. 100% não fazer nada. 100% só não fazer nada. Mas temos métodos muito seguros. Então, o correto é, que a gente vai falar aqui, buscar informação com validade, informação correta, para escolher o melhor método para você. Com certeza. Vamos falar do antigo, que sempre, né, nossas mães talvez usaram. Minha mãe, eu acho que não chegou a usar, não. A pílula, né? Doutora, ainda é o método mais comum, mas afinal, ele faz mal? Ela faz mal, a nossa pílula, nosso anticoncepcional. Vamos lá. Vamos lá. Hoje se criou essa polêmica de que pílula é vilã, né? Traz câncer. Faz trombose. Então, vamos lá. Pílula não é vilã. Pílula é um remédio, tá? Muita gente acha que pode ficar usando pílula por conta própria. Não. Ela tem suas indicações, suas contraindicações. Mas a pílula, ainda assim, é um método bom, né? Muito usado no Brasil. É o método mais usado, de fácil acesso, baixo custo. Mas hoje nós temos métodos melhores. Mas a pílula não é vilã. Quando necessário, ela é usada sim, ela pode ser indicada. Mas, como eu falei, tem um universo de pílulas diferentes, com diferentes combinações de hormônios. Então, você tem que saber se aquela pílula ali vai ser boa para você ou não. Pílula não causa câncer. Pílula e trombose. É um evento muito raro. Tem que ter uma predisposição. Existem alguns fatores de risco. Então, não vai sair usando trombose em todo mundo. Então, não é esse vilão todo. Só que por isso que você tem que estar sempre passando pelo ginecologista para ele estar avaliando se aquela pílula é adequada para você ou não. Eu vejo muitas mulheres que, eu uso a mesma pílula há 20 anos. Só que você, há 20 anos atrás, era uma. Hoje você é outra. Hoje você pode ter algum fator de risco e aquela pílula não está mais funcionando para você. Verdade. Então, na sua consulta ginecológica anual, uma das coisas que a gente tem que reavaliar é o método contraceptivo. Se aquele ali, naquele momento, está sendo indicado para você, para seu momento de vida, para seu estilo de vida, né? Se você tem alguma comorbidade, alguma doença associada, algum fator de risco ou não. Então, pílula não é vilã, mas também hoje não é o melhor método. Porque a gente nota que hoje em dia a mulherada, ela não está querendo mais usar pílula. Por quê, doutora? Porque existe coisa melhor? Sim. Vamos falar assim, existe método melhor? Sim, existem métodos melhores, né? O que acontece? A pílula... Quando você brincou lá da sua mãe, né? Quando a pílula surgiu, e foi um marco importante, né? Foi a libertação da mulher. Foi o que permitiu que as mulheres começassem a ingressar no mercado de trabalho, por escolher quando engravidar ou não. Então, né, a pílula é um marco importante. Só que ela tem uma combinação de hormônios ali, como eu falei. Então, ela tem alguns efeitos colaterais, né? Que são variáveis de mulher para mulher. Tem mulher que refere que passa a ter mais cansaço, indisposição. Tem mulheres que têm piora da sua enxaqueca. E aí, a enxaqueca vale um recado importante. Mulheres que... É muito comum, né? Mulher enxaqueca. Eu sou uma enxaquecosa crônica. Mulheres que sofrem de enxaqueca, não é qualquer pílula que pode usar, tá? Porque, dependendo do tipo de pílula, você está fazendo mal à sua saúde. Então, algumas interferem na libido, no ressecamento. Então, ela tem ali... hoje, a mulherada está buscando uma qualidade de vida, estilo de vida. Então, algumas podem impactar de forma leve ali na questão de ganho de massa muscular. Então, hoje, as mulheres têm buscado outros métodos com menos hormônios ou sem hormônios. E aí, nós temos esses métodos melhores que a gente chama de métodos de longa duração, que são o DIU, né, os tipos de DIUs, e o Implanol, que tem muito menos hormônio, não tem nem hormônio nenhum. Esse Implanol aí nós vamos falar, porque eu isso aí já fugiu da minha ossada. Eu lembro da pílula e do DIU. Doutora, pílula e trombose, por que as pessoas associam, no caso, existem casos mesmo que a pílula
pode gerar trombose na pessoa? Sim, como eu falei, é um evento raro, mas pode sim, principalmente em mulheres que têm alguma predisposição e dependendo do tipo de hormônio. Como eu falei, existem milhares de tipos de pílulas com combinações de hormônios diferentes. E tem alguns hormônios que a gente fala que são mais trombogênicos, ou seja, tem mais tendência a fazer trombose. Então, não é toda pílula que vai causar trombose. Existem pílulas que não têm esse hormônio que aumenta o seu risco de trombose. Um outro fator é só simplesmente pelo fato da via oral. Quando a gente retira, por mais que use aquele hormônio, mas uma via não oral, você já ameniza o risco também de trombose. Por quê? Quando você toma, né, o remédio, ele passa por aquela metabolização hepática. Então, isso pode aumentar o risco. Mas não é toda pílula, então não é para demonizar. Como eu falei, o importante é você passar pela consulta médica ginecológica, que aí você vai saber se para aquela sua história, aquela pílula pode ser indicada ou não. Isso é importante, gente. Não é sair comprando, me dá um anticoncepcional. Não. Ou escolhendo da amiga, né? Isso amiga. É muito comum. E essa minha colega aqui tem esse, é ótimo, pode usar. Não. Pode ser ótimo pra ela, mas não pra você. Como eu falei, pílula é um remédio. Todo remédio tem que ter prescrição. Você usar uma pílula que você não passou para o médico ginecologista, que você não sabe se aquilo é adequado para você, você pode estar aumentando o seu risco. Por exemplo, como eu falei, a enxaqueca. Quem tem enxaqueca, alguns métodos tem uma certa contraindicação. A grande maioria das pílulas, porque podem piorar a sua crise de enxaqueca. E aí tem, sim, maior risco, tá? Até de fazer o derrame, né? Principalmente aquela enxaqueca com aura, que é quando a paciente fica com uma visão turva, embaçada. Então, não é qualquer pílula que a mulher pode sair usando, né? Então, tem que passar pela consulta. Não pode se automedicar. Além de tomar errado, vai tomar uma coisa que não é saudável para você. Sim. No caso, a pílula também, doutora, ela pode mascarar alguns problemas hormonais? Eu já ouvi algo sobre isso, gente. Esse é um clássico. Esse é um clássico. O que acontece? Principalmente na SOP, que é a Síndrome dos Ovários Policísticos, que é um dos distúrbios endócrino-metabólicos mais comuns nas mulheres jovens, que cursa por acne, às vezes excesso de pelo e principalmente a irregularidade menstrual ou fica muito tempo sem menstruar. Aí, o que acontece? Vai lá num ginecologista que não tem muito esse olhar mais integral, atento. Toma essa pílula aí para regularizar seu ciclo. A pílula não regulariza ciclo. O que acontece? Não. Ela mascara. O que acontece? Quando você toma uma pílula, você bloqueia o seu ciclo hormonal normal. Então, você bloqueia o seu eixo hormonal. E aí, quando você faz a pausa nas pílulas que tem pausa, aquele sangramento é químico programado pela pílula. Então, você não menstrua de fato. É um sangramento programado químico. Então, quando você usa uma pílula para regularizar seu ciclo, você está enganando o seu corpo. O distúrbio está ali. Por exemplo, no caso da SOP, é um distúrbio metabólico importante, que tem diversas comorbidades. São pacientes que têm mais risco, sim, de trombose, de fazer infarto, fazer derrame, mais riscos de diabetes, por exemplo. Então, se você não tratar a base, a causa daquele distúrbio, o que acontece? A paciente fica anos usando pílula, achando que resolveu o problema, só que o distúrbio tá lá. E aí, quando ela para, aí realmente fala, opa, agora tem uma coisa errada. Não, sempre teve. A pílula não vai tratar nada disso, ela não trata. Como eu falei, ela só esconde, mascara. Olha aí. E aí que tá o perigo. Porque você tá ali com aquele problema, isso vai impactar na sua saúde metabólica, hormonal. E lá na frente isso pode te trazer problemas mais graves, como infarto, derrame. E você deixou pra lá, deixou pra trás, achando que tá resolvendo. Tá vendo, gente? Isso é muito sério, né? Sim, e é muito frequente, muito. Eu vejo isso. Nossa, é uma das coisas que mais me entristecem, assim, na ginecologia, de ver que essas mulheres, durante muito tempo, não foram cuidadas de verdade. Só toma a pílula aqui que resolve. Não resolve. Não é assim. Doutora, DIU é realmente seguro? Sim ou não? Sim. Vamos trabalhar com ciência. Existe um índice que avalia a segurança, a eficácia e a falha dos métodos contraceptivos, que chama índice de Pearl.
E aí, nesse índice, quem são os métodos mais seguros? O disparado de todos. O Implanon, que é aquele chipzinho que a gente coloca aqui no braço, ele mede mais ou menos 4 centímetros, inserção no consultório, rápida. Ele é o mais seguro. A eficácia dele é 99,9%. Em segundo lugar, os DIUs. O DIU hormonal e o não hormonal. Todos eles, a eficácia também é superior a 99%. Ou seja, eles falham menos que 1%. Nossa, o DIU hormonal, a falha dele é 0,2%. O DIU não hormonal, que é o de cobre prata, é 0,8%. Pílula, injeção, tem uma chance de falha de 3 a 9%. Camisinha, 25%, de 18 a 25%. Olha. Coito interrompido, tabelinha, 25 a 30%. Que eu falo que é roleta russa, né? É brincar, é fé. Coito interrompido e tabelinha não é método contraceptivo, gente, é fé. Eu falo, você tá arriscando, você quer engravidar? Porque isso não é método. Então, falamos com ciência. DIU, sim, é um método extremamente seguro. A gente tem que quebrar essas barreiras de mitos, de inverdades que tem aí sobre o DIU, porque ele é um método maravilhoso. Eu vejo isso Eu sou uma usuária de DIU, Mirena, há muito tempo, eu sou apaixonada. E eu vejo as pacientes também lá na minha prática assim, nossa, doutora, meu único arrependimento foi não ter colocado isso antes. É isso que eu escuto delas. DIU é liberdade. Você não tem que ficar lembrando todo dia de tomar aquele remédio, aquela preocupação todo mês, será que eu tô grávida ou não? Porque a chance de falha dele é muito baixa. E o que tem hormônio ainda tem uma quantidade infinitamente menor de hormônio do que uma pílula. Eu tenho um desenho lá no meu consultório que é um bonequinho, 2 bonequinhos. O bonequinho todo cheio de comprimido, que é como se fosse a quantidade de hormônio que a pílula libera no dia, e o bonequinho com um comprimido só, que é a quantidade de hormônio que o DIU libera no dia. É diferente. É muito diferente. E tem o sem hormônio nenhum. Para aquelas mulheres que não querem nada de hormônio, mesmo que seja pouco, não quer nada. Que é o de cobre e o cobre prata. Então, são métodos extremamente seguros. Uma outra dúvida comum. Pode em adolescente? Pode, deve. Mães de adolescentes aí, né, que estão nos vendo, escutando, tia, levem as suas filhas, sobrinhas no ginecologista e busquem esses métodos mais seguros. As federações de ginecologia e pediatria recomendam esses métodos como de primeira escolha. Justamente por isso, porque não tem essa questão da lembrança diária, não tem interferência com remédio, com nada. Eu acho que até o SUS libera, né, doutora? A aplicação de até pelo SUS o SUS libera o DIU de cobre para todas as usuárias. Liberou recentemente o DIU de Mirena para quem tem comprovadamente endometriose, porque ele trata a endometriose. Então, pacientes que têm endometriose, que têm exames, têm laudo, conseguem o DIU de Mirena pelo SUS. E ano passado ali foi liberado também o Implanon pelo SUS. Olha só. Ainda eu acho que está chegando aqui na nossa região, ainda não é muito a nossa realidade, está previsto para chegar, mas também o Implanon está sendo liberado pelo SUS. Então, busquem esses métodos. E essa história aí de que o bebê nasce segurando um DIU? Você já ouviu isso, já, né? Eu recebo no meu direct, quando surge. Vamos lá. Então, primeiro que é impossível o bebê nascer segurando o DIU. Porque o DIU fica dentro da cavidade uterina e o bebê fica dentro da bolsa miniótica, então isso é impossível. Como eu falei, métodos podem falhar. A chance do DIU falhar é 0,2%, é muito raro. Então, quando acontece de um DIU falhar, algo infeliz, porque eu falo que, gente, isso é desinformação, isso é para criar mais medo. Vai lá, coloca o DIU na mão do bebezinho e tira foto. Agora, eu brinco. Todo dia aparece uma pessoa grávida que usava pílula, usava camisinha, fazia tabelinha. Injeção, fazia tabelinha, só que isso não aparece lá nem segurando. Esses sim falham e falham muito, falham direto. Como eu mostrei a taxa de falhas para vocês com estudo científico. Então, chega de passar essa fotinha de bebê segurando o DIU, isso é um desserviço para as mulheres. Ele corre o risco, doutora, de andar em algum... sair do lugar e ir para outro lugar? Não, né? Isso também é outro mito. mito. Então, assim, a cavidade uterina, ela é fechada. Na verdade, a gente até fala que, né, a cavidade onde o DIU fica inserido é uma cavidade virtual. Ela não existe de verdade, porque o útero fica fechadinho. Fecha. Né? Ele tem a camadinha, aí a gente coloca ele lá dentro, como se fosse aqui entre as minhas mãos. E fica tudo fechado. E a gente tem o colo do útero que fecha para o canal vaginal.
abdominal. Então, ele fica ali protegido. Não tem como sair. Não tem como sair andando. O que acontece, muito raro também, às vezes pode acontecer de ter perfuração, principalmente na inserção. Porque na hora que a gente está inserindo, eu tenho que inserir até onde está o buraquinho. Por erro da inserção, isso pode acontecer, né, da pessoa que está inserindo, perfurar. E aí, isso cair na cavidade abdominal. Mas isso é um evento raríssimo, raríssimo, tá? E expulsão de DIU, né, via vaginal, também é um evento muito raro. Eu, na minha prática clínica toda, de tantos DIUs que eu já coloquei, eu só me recordo de 2 pacientes que tiveram expulsão do DIU. Mas que elas têm endometriose, têm adenomiose, que é aquele útero que é mais, eu falo, irritado. Contrai muito, sangra muito. A gente tentou colocar esse DIU pra tentar segurar, mas o útero dela contraía muito, sangrava muito, acabou não segurando. Mas como eu falei, esse é evento raro. Eu acho que eu já coloquei mais de 1000 DIUs e 2 só. E por pacientes que tinham uma causa específica. Então, não é assim, o DIU não sai fácil, não sai do lugar fácil. Ele fica lá quietinho. No seu lugar, te protegendo. O que é importante em usuárias de DIU é manter esse controle. Entendi. Né? A gente recomenda pelo menos um ultrassom a cada 6 meses. Pra ir Ele fica quanto tempo, doutora? Depende do tipo de DIU. Por exemplo, o DIU de cobre puro, tem DIUs que duram 10 a 12 anos. Nossa, é muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Muito tempo. O cobre prata, 5 anos. E os DIUs hormonais? O Mirena agora foi validado para 8 anos, para contracepção. E o Mirena a gente usa também na reposição hormonal da mulher. Sabia? Na menopausa? Porque o tipo de hormônio que ele libera é a progesterona. Então, hoje ele é validado também como uso na reposição. Aí, para reposição hormonal, ele é 5 anos. E o outro de hormonal que a gente tem, que é o Cailina, também é 5 anos. Então, ou seja, você tem um tempo longo ali de contracepção. Mulheres que não querem engravidar por agora, e o Implanon é 3 anos, mas tá para ser aprovado para 5. Isso já foi liberado nos Estados Unidos, a gente está aguardando liberação aqui no Brasil. Então, você vai ter um método mais seguro, com menos hormônios ou sem hormônio nenhum, por um tempo longo. É muito melhor para a saúde da mulher do que ficar usando 10 anos uma pílula, por exemplo. Né? E até se você for colocar numa conta do lápis, na ponta do lápis, o valor econômico também vale mais a pena. E dói, doutora? Dói para colocar o DIU? Então, o que acontece? Ele dá uma cólica, um incômodo. Só que você tem métodos de reduzir essa dor. Eu, no meu consultório, eu faço um bloqueio de anestesia ali na inserção. Então, assim, a paciente chega, ela toma um remédio para dor, um anti-inflamatório. Eu faço esse bloqueio de anestesia. Então, a minha taxa de dor no consultório é extremamente baixa. As pacientes sentem uma cólica, um desconforto na hora que o DIU chega lá dentro do útero. Mas uma coisa, assim, totalmente tranquila. Mas não é todo médico que faz isso. Quando colocaram o meu DIU, não fizeram esse bloqueio. Eu sentia dor nessa hora. Mas é uma dor rápida também, que passa. Mas quando o médico faz essas formas de anestesia, e tem as outras também, o ambiente. Lá no meu consultório a gente tem uma musiquinha, tem aroma, então tudo isso influencia, você relaxa, né? Fica passando umas imagens. Mas esse bloqueio hoje, né, em artigos, em estudos, a gente consegue comprovadamente reduzir a taxa de dor. Então também, assim, pode inserir tranquilo, que você vai ter aquele método ali te protegendo por anos. Doutora, você falou DIU de cobre, né, DIU hormonal. O que difere um do outro? Como é que eu vou escolher? No caso, é a ginecologista que indica? Explica um pouquinho para mim a diferença do cobre, do prata. Fala aí um pouquinho. Qual que é melhor? Depende. Qual que é melhor? Depende, porque o melhor é sempre para cada paciente. Eu brinco que a escolha do método a gente tem que colocar numa balança. O que a gente quer com esse método e o que a gente aceita, vamos dizer, de que pode ter de efeitos ali ou não, né? Então, o que diferencia basicamente o DIU com hormônio e sem hormônio? Como eu falei, o hormônio, mesmo tendo hormônio, é muito pouco. E esse tipo de hormônio é uma progesterona. Então, ele não aumenta risco de trombose, ele pode ser colocado nas mulheres que estão amamentando, no pós-parto, quem já teve trombose, tá? Ele é extremamente seguro. Esse hormônio, ele segura a menstruação.
Ele reduz o volume menstrual. Então, a gente usa ele para mulheres que querem a contracepção, ou até mulheres, eu já coloquei DIU em mulher laqueada, que a gente usa para segurar o fluxo, porque esse DIU Mirena, ele é para tratamento também, além do efeito de contracepção, a gente usa ele para tratamento de sangramento aumentado, então pacientes que têm muito fluxo aumentado, principalmente aquelas mulheres que estão ali no climatério, perimenopausa, começa a ter aquela irregularidade, começa a sangrar muito, então ele é indicado para esse perfil, para mulheres com endometriose, adenomiose, tá? E mulheres que às vezes sentem muita cólica, muito fluxo e querem não menstruar quase nada. E ele realmente, algumas pacientes, a grande maioria fica até sem menstruar, ou quando vem a menstruação é uma borrinha, uma coisinha assim, muito leve. Já o DIU que não tem hormônio, aí tem o cobre puro e o cobre prata. A diferença entre eles é que esse prata estabiliza um pouco mais esse DIU. E aí, eles vão fazer o contrário do DIU hormonal. Eles podem aumentar o seu volume menstrual, seja na duração de dias que você está menstruada ou no volume de fato. E pode também aumentar um pouquinho cólicas em mulheres que às vezes não tinham cólica. Aí, o DIU de cobre-prata, ele tem menos efeito sobre isso. Então, ele tende a manter mais o que era o seu basal ali. Então, essa indicação vai muito por isso. Por exemplo, uma mulher que já tem muito fluxo, muita cólica, ela não vai suportar um DIU de cobre. E eu já peguei pacientes que colocaram, às vezes colocaram até no SUS, né, por ser o que tinha disponível. E quando a gente troca pro DIU hormonal, ela fala assim, nossa, doutora, é DIU, mas é outra coisa. É completamente diferente. Sim, porque apesar de tudo ser DIU, são mecanismos diferentes. Interessante. Então, pelo que dá a entender aí, o melhor é o hormonal, doutora. Depende. Tem mulheres que realmente não querem hormônios. E assim, tem mulher que já menstrua pouco, não sente cólica. Eu tenho muitas usuárias, principalmente o não hormonal, eu tenho mais o de cobre prata do que o cobre puro. E elas estão super adaptadas. Então, assim, depende realmente do perfil de paciente. Mulher que já sangra muito, já sofre com cólica, ela não é perfil para DIU de cobre ou cobre prata. Mas mulher que tem um fluxo ali 3, 4 dias, não tem cólica, o cobre prata ou o cobre puro se adaptam muito bem. Eu tenho os dois perfis de público. O certo, o legal, o interessante, é justamente isso. Na conversa, quando a gente faz a conversa para a escolha do método, é isso. Eu explico o que é cada um, eu entendo o que aquela paciente quer, o que ela deseja. Nossa, não quero nem menstruar, não odeio menstruar, sofro. Então, vamos pro DIU hormonal. Entendi. Né? É isso aí. Doutora, e o Implanol? Então, como a gente já falou, Planol é o método mais seguro. Mais seguro até que laqueadura e vasectomia. Ele tem hormônio? Tem hormônio, que é o mesmo hormônio parecido com o do DIU Mirena, Kailina, que também é só uma progesterona. Então, também não aumenta risco de trombose, pode ser usado no pós-parto, na amamentação, tá? E ele hoje é esse método mais seguro, a chance de falha dele é 0,01%. Eu brinco que falhar é só arrancar o braço. Porque a gente insere ele aqui no braço, com anestesia local, não dói nada a inserção. E hoje ele está durando 3 anos. E, como eu falei, ele está previsto para durar 5 anos. Ele é muito interessante também para mulheres que sofrem muito com TPM. Então, para mulheres que sofrem com fluxo intenso e também tem a TPM, porque o DIU não interfere na TPM, não ajuda. Não atrapalha, mas não ajuda. Então, para mulheres que têm a TPM, ele também tem essa indicação. Às vezes, meninas mais novas que ainda estão pensando em ter relação, antes da relação. Eu já inseri Implanol em menina de 15 anos. Que a mãe foi lá, olha, minha filha tá começando a querer namorar. E arrumou um namoradinho, não sei quanto que vai acontecer. Já protegeu, já colocou e essa situação dele proteger logo após, né, a gestação, isso é muito importante. Por quê? Que acontece muito, doutora, da mulher engravidar logo depois de dar luz. Porque o que acontece? Ela mudou completamente a rotina dela. Ela tá com um bebezinho novo, às vezes não tá dormindo direito, né? Passa noites em claros, mudou toda a rotina. E aí, quando elas optam pela pílula, o problema é o esquecimento. Né? De tomar todo dia, porque ela tá ali envolvida naquela rotina. Então, muitas vezes acontece da mulher engravidar logo ali, e é perigoso quando é cesárea, porque quando é cesárea o ideal é esperar pelo menos 1 ano. Uma gestação com menos de 1 ano de diferença, se você fez uma cesárea, é muito arriscado, porque tem risco do útero romper.
Olha. E aí é perigoso para abortar, né? De acontecer um óbito fetal e também para a mulher morrer, porque aí ela vai ficar sangrando. Então, esses métodos de longa duração que não tem essa questão de lembrança diária para pós-parto também são os mais indicados, porque isso dá essa tranquilidade para a mulher. Colocou ali, alguns demoram só 7 dias para começar a fazer efeito. Uma semana depois ela já está extremamente protegida e aí ela não atrapalha o leite dela, ela pode curtir o bebezinho dela em paz, tranquila, não vai interferir no leite, na amamentação, nem nada. Tá aí, então não existe método inseguro, existe forma correta para cada pessoa de usar o seu contraceptivo. Sim, porque muitas das vezes eu vejo muitas mulheres usando métodos de forma errada, né? Isso acontece muito, por exemplo, na pílula e injeção. A injeção, né, a gente tem aquela injeção que é todo mês, que é como se fosse uma pílula. Sim. E aí o certo é, eu tomei todo dia, eu tomei a primeira injeção no dia 5. Todo dia, sim, que eu tenho que tomar a minha injeção. Independente da menstruação vir que dia ou não. O que acontece é que muitas mulheres tomam ali no dia 5, aí para tomar a próxima, fica esperando a menstruação descer. Aí vai tomar lá no dia 10. Aí você já perdeu 5 dias de eficácia. Entendi. Né? A pílula, muitas mulheres fazem a pausa errada da pílula. Tem pílula que tem pausa de 7 dias, tem pílula que tem pausa de 4 dias e tem pílula que não tem pausa. Então, você tem que respeitar a pausa da pílula, né? Os esquecimentos, quando você faz uso de pílula. Quando você está usando a pílula, vamos supor que, hoje é sábado, fui tomar a pílula de sábado, eu vi que eu esquecia da sexta, eu já tenho que tomar a de hoje e a de ontem que eu esqueci. Tem que tomar 2? Tem que tomar as 2. Gente, na minha época eu não sabia disso não, tem que tomar 2 se esquecer. Se você, toma aqui, hoje, vamos supor que eu tomo minha pílula de manhã quando eu acordo. Deu agora o horário ali de almoço, início da tarde. Não tomei ainda. Tomou. Toma assim que lembrar. Já passou 24 horas e você esqueceu, você tem que tomar aquela anterior ali que você tomou. Vamos supor que passou 2 dias, passou 48 horas, você esqueceu 2 pílulas. Aí, o que você vai fazer? Hoje você vai tomar 2 e amanhã você vai tomar 2, para você pegar essas 2 ali. Entendi. E já começa a usar um preservativo por pelo menos 15 dias, porque você já começou a perder mais a sua eficácia. E a famosa pílula do dia seguinte, doutora? Isso é eficaz mesmo? Sim, só que, como mais uma vez, tudo falha e ela vai perdendo a eficácia à medida que vai passando o tempo. Então, ela é eficaz até 72 horas da relação desprotegida. Só que ela também tem a sua falha. E um alerta muito importante aqui, Glaucia. Pílula do dia seguinte é emergência, não é método contraceptivo para você tornar como rotina. Já tem casos de meninas jovens que sofreram trombose, né, derrame, por ficar usando pílula do dia seguinte direto. Pílula do dia seguinte é uma vez ou outra ali, muito, muito, muito raro. Não é nem assim, busca um método que você não precisa nem usar, como por exemplo um DIU. Né, um método mais seguro. Mas caso tenha dúvida, precise usar, não é método contraceptivo para ser de rotina, tá? Isso é muito importante, porque eu vejo muita menina usando direto. Não, gente, viu que está precisando ter auxílio de um método de emergência, é porque alguma coisa está errada lá na base. Sim. Você não está tendo um método seguro, seu método não está legal para você. Tem que ser revisto isso. E não ficar só na pílula do dia seguinte como emergência. O seu corpo, a sua saúde vai cobrar isso. Com certeza. Camisinha, tanto feminina quanto masculina, é importante, mas é o que a doutora falou, pode falhar. Sim, ela deve ser um adjuvante. Né? Porque ela é a única que vai prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis. Ela, né? Pelo menos, previne contra essas infecções. Então, camisinha, ela é adjuvante na contracepção. Isoladamente, como contraceptiva, ela falha e falha muito, em torno de 25%. Então, ela é importante porque as doenças estão aí. Sífilis está bombando. Clamídia, tá aí. HIV, HPV também tá tendo. Muita coisa. HPV. Então, assim, a camisinha tem que ser usada sim, mas não sozinha, tá? Se você não quer engravidar, busque um outro método e use os 2 em conjunto. Ai, mulher sofre, né, gente? Fazer o quê? Uma mulher feliz. Doutora, mais uma vez eu quero te agradecer por essas dicas maravilhosas. E você também que está me ouvindo aí,
Você tem alguma indicação também do que você gostaria que a doutora também falasse aqui? Pode mandar, só deixar nos comentários, né, da entrevista dela. Quando a entrevista dela tiver, você deixa um comentário. Glaucia, eu gostaria que ela falasse sobre endometriose. Gostaria que ela falasse sobre o ovário policístico. Não sei. Você vai também dar esse feedback aqui pra gente, tá bom? Doutora, mais uma vez, lembrando o consultório da doutora Paula, lá em Bom Jesus, pertinho da rodoviária. Você pode acessar o Instagram dela, que é a doutora Paula Ávila Moraes, que tem todas as informações, telefone. E a gente sempre roda o comercial dela aqui, entre uma entrevista e outra, aonde você também vai poder anotar, porque passa telefone, olha o consultório dela, que lindo que é. E essa pessoa, esse ser humano maravilhoso. Que Deus te abençoe, querida. Amém. E até o próximo sábado. Até o próximo. Isso daí, mandem sugestões do que vocês querem que a gente fale por aqui. Eu sempre falo que informação é poder. Nossa, né? Informação salva vidas. Olha quanta coisa importante a gente falou aqui. Então, e tem muita coisa ainda, né, para se falar sobre saúde da mulher. Então, mandem aí sugestões, que a gente está aberta. A gente quer ouvir vocês, que a gente quer falar o que vocês querem saber aí, né, para sua qualidade de vida, para a saúde da mulher. Amém. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós temos o Dr. Michel Thanos. Então, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Aguenta a mão aí. Cuidar da saúde da mulher é mais do que tratar sintomas. É olhar para cada fase da vida com atenção, respeito e acolhimento. Em Bom Jesus do Itabapoana, a doutora Paula Ávila oferece um atendimento especializado em ginecologia, saúde íntima e estética íntima, com foco no bem-estar, na autoestima e na qualidade de vida da mulher. Aqui, cada paciente é atendida de forma individualizada, com escuta, cuidado e tecnologia para proporcionar os melhores resultados. Seja na prevenção, no tratamento ou no cuidado estético. A clínica conta com um ambiente acolhedor, pensado para que você se sinta segura e confortável em todos os momentos do seu atendimento. E para facilitar ainda mais, a doutora Paula Ávila também realiza consultas online, levando orientação e cuidado onde você estiver. Agende sua consulta. Doutora Paula Ávila, ginecologia, saúde e estética íntima. Olá, boa tarde, excelente sábado para você. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro com a saúde de todos os sábados, através do Pod Vida, o nosso podcast da saúde, onde você tem aí excelentes profissionais que nos ajudam, nos dão as orientações seguras, dicas para a gente ter qualidade de vida, para a gente entender de fato, né, como funciona o nosso organismo, o que a gente pode fazer para ter uma vida saudável, né? E profissionais, não é Dr. Google, não, é profissionais que realmente sabem, estudaram, se empenharam para trazer realmente as respostas, né, para as nossas dúvidas com excelência, né? E mais uma vez, abrindo hoje o nosso programa, nosso cardiologista, doutor Michel Thanos. Prazer, doutor, mais uma vez recebê-lo. Semana passada a entrevista foi maravilhosa sobre arritmia. Quem ainda não viu, vale a pena. E hoje um assunto também que é preocupante para muita gente, né? Que é a insuficiência cardíaca. Primeiro, boa tarde, doutor. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, pessoal. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a tão famigerada insuficiência cardíaca, comumente conhecida como coração grande, coração inchado, coração cansado. São os nomes populares dessa doença tão importante e presente. É verdade. Muita gente tem problema de arritmia, doutor, ou de insuficiência? Insuficiência cardíaca, muita gente. É uma das... A gente precisa lembrar, Glaucia, que assim, as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no mundo. Só para a gente ter uma noção, insuficiência cardíaca, existem várias causas. A causa mais comum é a hipertensão. Ah, é? É.
E 30% da população brasileira é estimada de ser hipertensa, né? Aos 40 anos de idade, 30% da população é brasileira, 30% da população brasileira é hipertensa, e à medida que a gente vai envelhecendo, esse número vai aumentando. Aos 70 anos, 70% da população é hipertensa. Nossa. E a insuficiência cardíaca é uma das complicações que uma hipertensão mal controlada pode causar. Então vamos lá, o que pode se falar sobre insuficiência cardíaca? É o coração que para? É o coração que cresce demais? Conta um pouquinho pra gente, explica um pouquinho. A insuficiência cardíaca é quando o coração ele está insuficiente, é quando ele não está conseguindo executar a sua função primordial, que é de bombear o sangue para o corpo. Então, o coração ele tem duas funções principais. Ele tem que receber o sangue que chega do corpo e ele tem que bombear o sangue de volta para o corpo. Quando ele está insuficiente é porque você está tendo uma falha nesse mecanismo de bombeamento. Pode ser por um processo de deterioração muscular ou então mesmo de arritmia, como a gente conversou semana passada. Algumas arritmias fazem uma doença a nível muscular e o coração vai ficando cansado por causa de uma arritmia mal controlada. Então, a insuficiência cardíaca, ela é a via comum da maioria das doenças cardíacas, porque à medida que você vai tendo uma doença que machuca o coração, você vai tendo a falha da função aos poucos, de forma lenta e progressiva. E aí desenvolve a síndrome da insuficiência cardíaca. O motivo varia. Os motivos são inúmeros. Infarto, hipertensão, amiloidose, obesidade, arritmia. Tem causas de insuficiência cardíaca que são familiares. Etilismo, a pessoa que bebe muito durante muitos anos também pode fazer insuficiência cardíaca. Problema de válvulas no coração, problemas de defeitos congênitos. Então, tudo que pode atrapalhar ali o equilíbrio, a dinâmica intracardíaca e vai fazendo com que este órgão vá ficando sobrecarregado e aos poucos ele vai se cansando e falhando. No caso, doutor, os principais sintomas dessa insuficiência cardíaca seriam quais? À medida que o coração, como eu disse, ele tem que receber o sangue do corpo. À medida que ele vai tendo uma dificuldade de acomodar esse sangue que deveria chegar, tudo vai ficando lento para trás do coração. As veias vão ficando com um fluxo lento, como se fosse o trânsito de Itaperuna às 5h30 da tarde. Você passar nessa Cardoso Moreira aqui no fim da tarde, aquilo dali, aquele trânsito lento que nada flui, e à medida que vai fluindo, vai acontecendo o quê? Vai congestionando. Então, à medida que este sangue vai congestionando no corpo todo, ele vai se acumulando. E aí ele vai extravasando para a pele, a pessoa vai ficando inchada. Por efeito gravitacional, a gente percebe isso mais comumente nas pernas. Incha. As pernas incham. E é um tipo de inchaço, não é qualquer tipo de inchaço. É um inchaço que é nas duas pernas de forma homogênea, as duas incham do mesmo jeito, a pessoa acorda com a perna mais sequinha e ela incha durante o dia, ao longo do dia, estando pior no fim do dia. Além de inchar a perna, a pessoa também vai inchando a barriga. O fígado vai ficando inchado, a pessoa vai tendo assim uma má digestão, ela come, sabe aquela sensação de que você come aquela feijoada e a comida não desce? Aquela empanzinado. Vai ficando desse jeito, porque o fígado e as alças intestinais ficam inchadas, não funciona direito. E à medida que esse inchaço vai se acumulando, ele vai chegando no pulmão. E aí vai extravasando líquido para o pulmão, a pessoa vai tendo cansaço. A pessoa não consegue executar os esforços físicos do seu dia a dia. Então, se você tem, por exemplo, uma escadaria para você chegar na sua casa, e aí até ano passado você subia essa escada numa pegada só, agora você tem que interromper
Você tem que parar 1, 2 vezes para recuperar o fôlego e aí para depois você conseguir fazer esse trajeto. Nossa, e a insuficiência cardíaca, dependendo da causa da insuficiência cardíaca, ela vai acontecendo de uma forma insidiosa, lenta, progressiva. Dependendo da doença que está causando essa insuficiência cardíaca, leva 2 anos para evoluir ao ponto da pessoa ter sintoma. Então, quando a gente olha para trás, a gente pergunta, você tem uma escadaria, há quanto tempo que você começou a sentir dificuldade? A pessoa fala, tem 30 anos que eu moro naquele lugar. Eu já sou idoso, já tem 10 anos que eu sou idoso. Mas de 2 anos para cá, eu não estou conseguindo subir a escada, que até os meus 60 anos de idade eu subia de boa. Entendi. De 1 ano para cá, eu tenho que parar para recuperar o fôlego e continuar subindo a escada. O pessoal está falando que é porque eu estou velho. Mas eu não envelheci de repente de 6 meses para cá. Entendi. Tem alguma outra coisa acontecendo. Às vezes é difícil da gente perceber isso nas fases iniciais, porque a gente pode colocar a culpa em outras coisas. É porque eu não estou fazendo atividade física, porque eu ganhei peso, é porque realmente eu estou envelhecendo. Então, quando a falta de ar ela é leve, quando ela está no início, você acaba colocando a culpa em outras coisas. Quando a pessoa começa a perceber uma falta de ar só para ela sair de casa e ir na padaria, andar 1, 2 quarteirões, aí que ela vê que, opa, peraí, esse negócio está esquisito demais, está muito forte. Não estou conseguindo nem chegar na padaria e está parecendo que eu corri uma meia maratona. Isso não pode estar normal. Então, frequentemente, a pessoa só chega num diagnóstico numa fase mais avançada. Olha o problema aí. Aqueles testes de esforço que a pessoa faz, ele dá para detectar naquelas, né? Porque aquilo quase mata a gente, né? Aquela subida. Não. O teste de esforço para insuficiência cardíaca, ele é contraindicado até determinado ponto. Então, assim, não é o teste de esforço que a gente solicita. A insuficiência cardíaca, ela é de diagnóstico eminentemente clínico. É uma entrevista, é um exame físico bem feito e a gente consegue identificar a insuficiência cardíaca. Existem algumas insuficiências cardíacas que vêm com um ecocardiograma, inclusive com poucas alterações ou até mesmo normal. O ecocardiograma é o exame de pesquisa de rastreio de quantificação para a insuficiência cardíaca, que é aquele exame que a gente faz, que é o ultrassom do coração. Sim. Mas existe uma categoria específica da insuficiência cardíaca que o eco está normal. Olha. Pois é, então assim, a gente desconfia na história clínica do paciente, nos sintomas, no perfil dele, e a gente faz um ecocardiograma com algumas medidas extras, um exame de sangue e um sistema de score, um sistema de pontuação que a pessoa vai checando aqueles itens ali, a gente chega à conclusão de que ela tem esse tipo, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é um subtipo da insuficiência cardíaca. E aí, doutor, uma vez diagnosticada, né, esse cansaço, né, vai ter cura, vai ter controle, dá para recuperar o que já foi? Eu acredito que não, né? Glaucio, eu costumo dizer que, assim, tá vivo, sempre tem alguma coisa para a gente fazer para melhorar, né? Se vai ter cura, dependendo da causa da insuficiência cardíaca, do motivo da doença que levou à insuficiência cardíaca, às vezes não tem cura, mas melhoria sempre tem. Porém, a gente começa a entrar num outro campo, que é uma coisa que incomoda muito os pacientes, que infelizmente é um tratamento que não é com pouco remédio. São muitos. Então assim, quando a gente, vamos falar assim, do habitual, do perfil básico comum da insuficiência cardíaca, no mínimo 4 remédios ao dia a pessoa vai precisar. Só para a insuficiência cardíaca. Aí a gente ainda tem que colocar na conta o tratamento dos outros problemas, da hipertensão, do diabetes, do colesterol, né? Então é sempre mais interessante não deixar chegar nesse estágio. Só que o ser humano tem uma dificuldade
tem uma resistência que, assim, a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, sempre acha que só acontece com o filho do vizinho, né? Só acontece com o outro. A gente acha que a gente é diferente, que a gente é forte, que a gente é abençoado, que a gente é sortudo. Então, às vezes, as pessoas contam muito com a sorte e vai deixando e vai empurrando com a barriga. Aí, às vezes, chega num estágio um pouco mais avançado e aí não quer fazer o tratamento. Aí a gente fica ali entre a cruz e a espada. Não tem como. Fazer? Tem que tratar. Tem que tratar. Doutor, pelo que eu entendi, assim, quanto maior a idade que a pessoa tem, né, e os problemas que ela desenvolveu ao longo da vida, conforme o senhor colocou, hipertensão, tabagismo, enfim, vida sedentária, isso tudo faz com que essa insuficiência venha. Mas no caso de jovens, pode acontecer de jovens que têm aí uma vida tranquila, aparentemente, né? Ele pode também desenvolver insuficiência cardíaca? Então, os jovens, eles podem desenvolver uma insuficiência cardíaca, porém o motivo pelo qual eles fazem essa insuficiência cardíaca são diferentes dos adultos de 50, 60 anos. Geralmente, os jovens desenvolvem, talvez por causa de uma febre reumática não tratada adequadamente. Tá. Aquela famosa dorzinha de garganta. Dorzinha não, né? Porque quando a gente está falando de febre reumática, a gente está falando de faringite estreptocócica, que é aquela faringite bacteriana, com febrão de 39 graus, placa de pus, a pessoa não conseguir engolir. E aí essa daí é que merece antibiótico justamente para a gente prevenir da pessoa fazer uma reação tipo cruzada que vai produzir um anticorpo que vai machucar uma válvula do coração e a pessoa desenvolver uma insuficiência cardíaca por causa de um problema de válvula, por causa de uma dor de garganta. É uma coisa vai puxando a outra, sabe? Existem também as cardiopatias congênitas, né? As crianças já nascem com alguns defeitos de má formação. E existe também o abuso de drogas. Existe cocaína, êxtase, cigarro, a pessoa abuso de álcool com energéticos que provocam algum tipo de arritmia, uso de hormônios androgênicos de forma demasiada, sem um acompanhamento, sem uma dosagem adequada, que é um tema polêmico atualmente dentro da medicina, mas ainda vejo hoje em dia profissionais que não sejam equilibrados, né, que não fazem um acompanhamento adequado. Vez ou outra aparece no meu consultório um paciente com uma insuficiência cardíaca por causa de uso de hormônios androgênicos. E isso faz um estímulo direto para o coração ficar aumentado de tamanho e hipertrofiado e cansado. Você fala desses hormônios, as conhecidas bombas? Antigamente as bombas, né? Porque assim, antigamente era uma coisa assim underground, era uma coisa que era escondida, era uma coisa que vinha-se de farmácias de procedência duvidosa, que era aquela coisa na encolha, na escondida, que acontecia apenas ali no dia a dia da academia. Hoje em dia não, hoje em dia o uso dos hormônios androgênicos está profissionalizado, está dentro dos consultórios médicos. Porém, isso daqui ainda é uma zona muito cinzenta dentro da medicina. Faltam muitos estudos para a gente conseguir definir a dose ideal que a gente tenha um bom equilíbrio entre benefícios e risco mínimo. Porque que eles ajudam com muitas coisas, com certeza ajudam. Isso a gente não nega. Uma testosterona elevada vai te dar disposição para a sua vida em todos os âmbitos, não apenas sexual. Para você levantar da cama e tocar a sua vida, os hormônios androgênicos, eles dão esse gás. Porém, qual é a dose adequada que você vai ter este benefício e a gente tenha uma mínima chance de ter câncer de próstata, câncer de fígado, insuficiência cardíaca, aumento da viscosidade sanguínea com aumento do risco de trombose, e infarto e embolia pulmonar. É uma coisa que a medicina ainda não tem todas essas respostas. O coração, ele pode ficar fraco sem sentir dor?
o coração ele pode ficar fraco sem sentir dor. E eu te digo que esse é o quadro mais comum. Mais comum. A dor do coração geralmente está mais associada à questão do infarto, da isquemia, da falta de sangue, de entupimento de artéria, que pode causar insuficiência cardíaca. A pessoa pode ter os dois problemas atrelados. Agora, a insuficiência cardíaca propriamente dita, a pessoa não sente algo no coração, ela sente o cansaço. É a falta de ar para executar os esforços físicos de sua rotina. A pessoa com insuficiência, que faz um tratamento, que não chegou ainda a esse ponto, né, que o senhor colocou, ela pode também praticar atividade física, é interessante que ela pratique. Deve praticar atividade física depois que o cardiologista te liberar. Porque, assim, o tratamento ele é caracterizado por fases. Então, a pessoa, como que acontece? A pessoa chega para mim no consultório com uma doença não diagnosticada, dizendo que ele está com falta de ar para se deitar na cama. A pessoa deita, aquele líquido que está acumulado no organismo, ele escorre em direção ao tórax, acumula no pulmão, atrapalha a respiração. Então, a pessoa começa a ter falta de ar para ficar deitado na cama. A pessoa só consegue dormir com o travesseiro alto. É isso que eu ia te falar. Se dormir com vários travesseiros aí, seria um alerta que a coisa não tá legal. Depende do motivo que te faz dormir com os travesseiros altos. É porque eu sinto que o meu pescoço fica melhor desse jeito, porque eu tenho um problema de coluna. Não. É porque se eu ficar com o travesseiro baixo, me dá dificuldade para respirar. Esse daí que é o problema. Esse daí que é o alerta da insuficiência cardíaca. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você e você não está atinando. Entendi. E aí a pessoa chega, ela está com uma falta de ar que ela não consegue nem andar dentro de casa sem ter o sintoma. Como é que eu vou mandar ela fazer esteira? Não tem lógica. Não tem lógica. Então, assim, você tem aquela fase inicial que eu tenho que tirar a pessoa da crise, eu tenho que medicar, eu tenho que reavaliar com mais frequência. A gente vai se ver com mais frequência até eu te colocar no ponto que os seus sintomas estejam quase zerados. Neste momento, a atividade física ela vai agir como um fortalecedor do seu coração, se você fizer na medida correta. Porque se você pegar pesado demais também, você machuca o coração. Essa questão aí, a gente sempre vai na academia, né? Aí todo mundo fala assim, você já fez o seu cardio hoje, né? Que agora virou moda, né? Você já fez o seu cardio hoje? Na verdade, Michel, a gente precisa, na academia, uma pessoa bem, né? Só dando um adentro aí. Ela precisa estimular o coração, assim, tipo, deixar ele, né, suar de verdade. Isso é que é o cardio legal. Porque eu lembro que uma vez eu até falei com você que eu estava desconfiada, que eu estava com... Como é que chama aquele negócio que deu a pandemia? Covid. Não sei se você se lembra. Eu falei assim, Michel, eu subi e desci o morro 300 vezes para ver se me dava falta de ar, para ver se era o problema de Covid. Você estava fazendo o seu próprio teste de esforço caseiro. É isso mesmo, por aí. Mas fala para mim, o certo para eu fazer uma boa atividade física, porque eu te confesso que eu sou preguiçosa com o negócio de esteira, de bicicleta, sou meio preguiçosa. Aí a gente já entra numa outra seara, numa outra área, Gláucia, que a gente começa a falar sobre estilo de vida. Que aí é muito mais complicado do que apenas tratar as doenças, né? Porque tem toda uma questão psicológica que a gente precisa abordar. Eu não digo psicológica de você ter um transtorno, é porque a pessoa já tem aqueles hábitos entranhados na rotina dela e não adianta você vir no médico, eu te dar uma lista de 10 itens para você melhorar e eu achar que você vai mudar da água para o vinho, da noite para o dia. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, atividade física boa é aquela que você faz. Então, se você já gosta de fazer uma atividade física, eu vou por esse caminho. Então, assim, se com muito custo você encontrou uma esteira na academia que você gosta de fazer, eu não vou te estimular a fazer uma natação.
Porque, assim, a chance de dar errado é altíssima. Porque, como você mesmo acabou de falar, você é preguiçosa, você não gosta. Então, se você conseguiu encontrar uma que você consiga fazer, a gente vai focar naquela dali, tá? Agora, se você me perguntar qual que é melhor para o coração, a atividade aeróbica, ela é um pouquinho melhor do que a atividade anaeróbica para o coração, do que musculação, do que puxar peso. Mas as duas são ótimas, tá? E quando você fala sobre qual é o nível de atividade física que você vai fazer, a gente faz um cálculo de acordo com a sua idade, com a sua frequência cardíaca basal. Legal. E a gente consegue isso de uma forma mais pormenorizada através do teste ergométrico. Que o teste ergométrico já vem uma página ali que te dá uma receita de como evoluir na sua esteira, no seu esforço físico. Legal. Muito Mas bom. isso pode ser feito com esses relógios que fazem marcação de batimento cardíaco, né? E aí a gente faz um cálculo. Os próprios aplicativos da Samsung e da Apple já fazem isso muito bem, porque é um cálculo que é feito de acordo com a sua idade. Então, assim, você tem a faixa de treinamento cardiovascular, que é para você ganhar fôlego e você ganhar capacidade cardíaca, e uma faixa mais intensa é para queima de gordura. Ah, tá. Então, o próprio relógio já... São medidas confiáveis que você pode configurar. Você coloca lá sua idade, seu peso, sua altura. Você não tendo nenhum problema de saúde, você não tendo nenhuma limitação, você pode seguir essas orientações que você vai estar bem orientado de uma maneira superficial, não muito profissional, porque assim, a gente vai se preocupar com detalhes quando a gente está falando de pessoas com problemas ou então de atleta de alto rendimento. Para a população geral, aquilo dali está ótimo, está maravilhoso. Entendi. Doutor, pessoas que acordam de noite com falta de ar, que dá aquela... Como é que chama aquilo? Eu esqueci o nome. Apneia? A apneia. A apneia tem alguma coisa a ver com a insuficiência cardíaca já ou não? Pode ter ou não. A pessoa pode ter uma insuficiência cardíaca com apneia do sono, ou ela pode ter só insuficiência cardíaca ou só apneia do sono. E às vezes, quando a pessoa acorda no meio da noite com essa sensação de abafamento, de falta de ar, esse aperto no peito, a gente tem que conseguir, numa boa entrevista, numa boa consulta, a gente tem que conseguir identificar qual que é o motivo dessa pessoa estar acordando. Será que é uma questão do coração que está insuficiente, aí a pessoa deita e aí ela tem uma falta de ar? Ou será que é por causa do ronco que ela acorda com esta apneia subitamente no meio da noite? O ronco, na maioria das vezes, tem a ver com problema cardíaco, não tem? O ronco, gente, não é normal, tá? É uma coisa que é meio que aceita na sociedade, que as pessoas roncam. Ah, ele ronca, mas é normal, só um pouquinho. Roncar não é normal, gente. Roncar não te deixa oxigenar direito o seu sangue, não te deixa atingir as fases profundas do sono, então você tem um sono não restaurador. É igual bateria viciada de celular. Você dorme 7, 8 horas, mas você acorda cansado. Você acorda querendo cama. Você fica durante o dia sonolento, irritado, tendo que apelar para altas doses de cafeína para conseguir dar conta da sua rotina. Roncar não é normal, roncar é doença. Precisa buscar, Precisa investigar. fazer este tratamento. Entendi. E assim, roncar sobe a pressão, aumenta o risco de arritmia e aumenta o risco de AVC e de morte súbita. Nossa. Roncar e coração estão muito associados. Pois é, eu já tinha ouvido falar sobre isso. Doutor, eu acho que a gente colocou aí bastante coisa importante. Queria também deixar aí as suas considerações, algo que por acaso eu não te perguntei, que é importante. Fica à vontade, meu anjo. Então, pessoal, como eu sempre digo aqui para vocês,
a maioria dos problemas que acontecem com relação ao sistema cardiovascular, eles começam de uma forma insidiosa, lenta e, na maioria das vezes, assintomática. Então, busque seu médico, busque um clínico geral, busque um cardiologista, faça uma avaliação. Ah, não estou sentindo nada. Faça uma avaliação. Pode ser que a gente seja surpreendido por algo que a gente não tivesse atentado em termos de sintoma, porque você não estava sentindo nada. E aí, tudo que é no início é mais fácil. Se deixar chegar numa fase avançada, fica mais complicado, impacta mais na rotina, tem que tomar mais remédio, vai ter mais limitação. Então não fuja do médico, o médico é seu amigo. Inimigo é a doença. Tá aí para te ajudar. Gente, o Dr. Michel está atendendo, né, no seu consultório, ali no Edifício Infinity. A gente vai colocar para rodar no intervalo aí o comercial, né? Um consultório maravilhoso, feito com muito carinho para receber todos vocês. Além da Fácil, né, que ele também atende aqui na Beira Rio, né, pertinho aqui da TV Itaperuna, super fácil. Né? Na parte da noite, geralmente ele atende no consultório dele a partir das 5 horas, né, Michel? 6, por aí, né? O consultório foi inaugurado recentemente, então eu tô com um pé em cada canoa, né? Tô atendendo em vários lugares. Porque assim, às vezes a pessoa trabalha durante o dia, não tem como estar com você de dia, né? Meu atendimento principal no consultório está sendo principalmente às quartas-feiras, a partir das 14 horas, e a gente estende até 19, 20 horas. Ótimo. E às quintas-feiras, no finalzinho do dia, a partir das 17, pegando principalmente essa população aí que às vezes não consegue se livrar, fugir do serviço para fazer uma consulta, né? O importante é se cuidar. Como dizia aquele Paulo Cintura, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Meu querido, um beijo grande, Deus te abençoe e até a próxima semana. Até semana que vem.